Olá, meus caros alunos! Estamos aqui para mais uma das correções comentadas FUVEST segunda fase. Um exercício bem bacana, o F03 aí da segunda fase de 2021. Envolve aí a parte de eletricidade, painéis fotovoltaicos, potência. Bem bacana. Vamos lá, vamos à correção do exercício então. Bom, painéis solares voltaicos têm sido cada vez mais usados em instalações elétricas domésticas e industriais. Considere o painel solar conectado a um resistor variável de resistência RV, que está aqui, está mostrado aqui, né? Um resistor variável, um reostato. Ajustando-se o valor, então, de RV, são medidas a corrente e a tensão, né, a DDP, entre os terminais do resistor. E obtido, então, uma curva mostrada na própria figura. Então, bacana que ele colocou um gráfico dentro do circuito aqui, ele colocou o circuito e depois ele esboçou o gráfico por fora. Tem um note a dot aqui de seno de 60, raiz de 3 sobre 2, 0,86 e o cosseno de 60 para meio. Com base então nos dados do gráfico, vamos então às questões formuladas pela FUVEST aí. Vamos lá. Então, primeira questão, calcule a resistência RV quando a tensão é de 6 volts. Uma questão tranquila, né, pessoal? Porque a gente vai tirar aí pela lei de Ohm, o famoso UQI. Conforme mostra aí o gráfico, né? Nós temos que para uma tensão de 6 volts aqui, turma, subindo, a corrente é de 9 ampere, tá certo? Aí aplicando a primeira lei de Ohm, né, o UQI, nós vamos ter aí então o que? Isolando o R, que é o que ele pediu, U sobre I. O U é 6, o 9 é o I, né? Então 6 dividido por 9, encontramos aí um valor, uma dízima, né? 0,66, a gente arredonda aí para 0,67 ohms. Tranquilo, acho que o item A não deu nenhuma dor de cabeça para ninguém, né? Vamos ao item B. B, vamos lá. Em quais pontos marcados 1, 2 e 3, a potência fornecida pelo resistor é maior? Justifique sua resposta, né? Então, vou pegar aqui o gráfico que a gente utilizou no item A mesmo, turma, que ele tem lá o gráfico do enunciado, ele tem os pontos que a gente precisa ver aqui, né? Então, ele tem aqui o ponto 1, depois tem aqui um ponto 2 e aqui tem um ponto 3, tá? Então, ele quer saber em que pontos em que a potência fornecida ao resistor é maior. Bom, a gente calcula a potência pelo produto, né, do π. O produto é corrente vezes tensão. Ora, pessoal, tanto no ponto 1 como no ponto 0, nós vamos ter potência zero, né? Por que, Todai? Porque no ponto 1, a gente tem aí a tensão zero, e no ponto 3, nós vamos ter a corrente zero. Então, é claramente no ponto 2, mas vamos lá, vamos ver como é que ficaria, então, pela expressão do π, do π, tanto faz, né? Como que a gente ficaria, então? Então, ó, como eu falei para vocês, né? No ponto 1 nós temos aí zero de tensão, né, turma? Corrente 9 ampere, tá certo? Depois nós temos aí no ponto 2, aí esse é mais interessante, né? Nós temos uma tensão de 16, ó, a tensão aqui de 16, tá certo? Ó, 16 volts, ela está para uma corrente de, 8 ampere, tá bom? Ó, tá aqui. Então 16 vezes 8, o que nos dá 128 watts aí aproximadamente, né? Muito bem. E a potência P3? Bom, potência P3 também, como eu falei para vocês, quando você tem aqui uma tensão de 21 volts, aproximadamente, você vai ter corrente zero, porque ele cruza aqui o eixo das abscissas, né? Tá bom? Então, bem tranquilinho também, né, pessoal? Dá para a gente concluir, então, que a potência fornecida pelo resistor, ela vai ser maior ali no ponto 2, tá? Então, tanto o item A quanto o item B, eu acho que a FUVEST queria aqui só se o aluno conhecesse as duas fórmulas básicas da eletrodinâmica, que é a primeira lei de Ohm, U igual a RI, e o π, né? Tá certo? Que é a potência. E leitura do gráfico, que convenhamos, não é um gráfico tão complicado assim de ler, né? Vamos ver no item C, então. Bom, antes de começar o item C, a FUVEST dá um texto para você, tá? Um parâmetro importante para o funcionamento de painéis solares é a irradiância, né, da luz solar, medida em watts por metro quadrado, ou seja, a potência por área, né? É a tal da PIA que eu sempre comento com os alunos, que corresponde ao fluxo de energia por unidade de área perpendicular à direção do fluxo. Muito bem.
A irradiância depende de vários fatores, tais como condições atmosféricas e até a latitude do local. Em um dado local, horário, né? Enfim, a direção da luz solar, que são as linhas vermelhas na figura 2, no nosso caso aqui está sem cor, mas são essas linhas aqui, tá? Ó, que eu vou colocar aqui um vermelhinho, tá bom? Faz um ângulo de 30 graus aqui, né, pessoal? Um ângulo de 30 graus com a direção perpendicular ao solo. A figura 2 mostra duas situações para um painel solar numa localidade, né? Um com o painel inclinado em 30 graus, tá certo? E uma outra, né, com um painel paralelo, tá? Então, aqui seria o painel inclinado na 1, né, pessoal? E na 2 aqui o painel ele está paralelo. Vamos ver o que ela pergunta então a respeito disso. O item C, que também não é tão complicado, é só uma questão de análise das figurinhas que ele deu no texto ali, né? Considerando que a irradiância, né, é a mesma nas duas situações e que na situação 1, a energia por unidade de tempo coletada no painel solar ele chama de P1, calcule o P2, que seria então a energia por unidade de tempo coletada na situação 2. Muito bem, então pessoal, o que nós temos aí? Ó, a tal da irradiância aí, pela própria unidade, a gente vê, pessoal, que ela é definida da seguinte forma, a irradiância. Ela é watts por metro quadrado, tá certo? Então, qual a unidade que a gente tem, pessoal, como watts é a potência, né? Qual a grandeza, perdão? A grandeza é a potência. E qual que é a grandeza física do metro quadrado? Ah, toda é a área, né? Isso mesmo. Então, multiplicando em cruz, você tem a famosa pia, né, pessoal? Ó, pia. Potência é irradiação por A vezes área, né? Tá bom? Então, eu escrevi aqui para você, ó. A irradiância é a razão entre a potência incidente e a área projetada, conforme a gente viu lá por análise dimensional e que elas estão aí perpendiculares, né, à incidência dos raios. Então, vamos dar uma olhadinha na figura que fica mais fácil de entender, turma. Ó, então, o I, né, que é a irradiância, ela é o P sobre A, como a gente havia deduzido aqui, e, consequentemente, o P vai ser o IA, que é a tal da pia, né? P igual a área irradiada, perdão, a irradiância, né, vezes a área projetada. O que eu queria chamar a tua atenção é que aqui, na situação 1, os raios eles estão perpendiculares, pessoal, eles estão com máxima incidência aqui, tá? Então aqui a incidência é a perfeita aqui, a máxima, né? Então o P1 a gente vai simplesmente fazer o quê? O I vezes a área, porque ele pega toda a área aqui. Agora o P2 tem um probleminha, qual que é? O probleminha da P2 é que a gente vai ter que fazer uma projeção, né? Nós vamos ter que projetar aqui, ó, tá vendo? Ó? E ele tem um ângulo aqui, gente, como o ângulo que ele fala aqui é de 30 graus em relação à entrada, né? Você tem aqui uma reta, ó, e aqui ele fala que aqui uma reta e ele fala que o ângulo aqui é de 30. Se o ângulo aqui é de 30, esse ângulo aqui de baixo é de 30 também. Então nós vamos ter que projetar esses raios aqui, ó, em 30 graus para baixo, tá? Por quê? Porque a inclinação, o raio ele está inclinado em 30 graus, tá vendo? Então aqui é a máxima, né? Aqui na 1 é a máxima, na 2 não. A 2 ele vai ter um valorzinho aqui menor, porque a gente vai ter que projetar, tá? Então o que, que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar o P2 e nós vamos multiplicar pelo cosseno de 30, que é para projetar. Por que cosseno, Todai? Porque é encostado, lembra que a gente fala, pessoal? Cosseno. Na verdade, eu estou projetando na hipotenusa o cateto adjacente. Quando você projeta o cateto adjacente, acho que você está vendo o triângulo retângulo aqui, né? Em vermelho, ó. Tá vendo? Ângulo reto aqui em cima, né? Onde eu fiz aqui a circunferência. Então, gente, o que, que acontece? Quando você vai projetar este lado aqui do triângulo, que é o cateto adjacente ao ângulo 30 sobre a hipotenusa, você usa o cosseno, tá bom? Que a gente brinca de estar encostado, é com encosto, né? Então aqui vai ser o I com o encosto. E agora fazendo uma relação entre P2 e P1, como é que eu faço essa relação? É só dividir um pelo outro, né, gente? Tá certo? Fazendo a relação matemática, divisão de um pelo outro, eu posso cortar o IA, né? E fico só com o cosseno de 30. Portanto, pessoal, o P2 ele é 86% de P1, né? Ou 0,86 ou raiz de 3 sobre 2 de P1, tá bom? Tinha uma partezinha chata aqui que tinha que fazer uma projeção. O aluno às vezes não gosta muito dessa parte de projeção de vetores aqui, né? Mas é bem tranquilo, pessoal. Fazendo a projeção você vê
que a irradiação aqui ela é máxima, tá certo? E aqui ela é um pouquinho menor porque tem a projeção dos raios solares em 30 graus no solo, tá ok? É isso aí, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida aí, pessoal, deixa nos comentários.